Salve, cervejeiro! Tudo bem com vocês? Já pensaram em usar um barril como fermentador? Vou mostrar como que eu fiz o meu. Acompanha aí. Fala, cervejeiro! Ficou curioso, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse fermentador aqui, a partir desse barril. Primeira coisa de tudo é que vocês vão precisar ter algumas ferramentas, tá? E principalmente muito cuidado para utilizar elas. A gente vai estar trabalhando com ferramentas de serralheria e o risco de corte, machucado é grande se não tomar algumas precauções. Então, luva, óculos de proteção, protetor auricular, essencial, tá? Então vamos lá. Partindo do meu barril, que era esse aqui de 50 litros. Qual foi a ideia de usar ele? Usar ele nesse jeito mesmo, com a cabeça voltada com o topo dele voltado para baixo, vai servindo como meu dreno. Se vocês perceberem, ele já tem uma curvatura natural do barril e o bocal dele para servir como dreno. Então ficaria muito mais fácil trabalhar com ele assim, tá? Qual foi a ideia na parte de baixo? A parte de baixo dele já estaria pronta, porque a saída do barril de cerveja é de 2 polegadas. Então não teria muita coisa para adaptar, para poder transformar ele num dreno. O que eu precisei? Eu precisei de uma pecinha assim. Dessa adaptação TC, né, triclamp, para uma rosca de meia polegada. Usei esse cotovelo de meia, um nip, um registro, e aqui eu fiz o engate rápido, mas poderia ser um espigão. Ele vai servir só para tirar a levedura e fazer as purgas de dry rub, tá? Aqui já tem a primeira sacada, que demorei um pouquinho para descobrir por que não estava dando certo. Para você prender ele no bocal de baixo, no bocal do barril, você precisa de um anel de silicone, que é esse anel aqui, ó. Ficou meio escuro, vamos ver aqui, ó. Esse anel de silicone, tá? E esse anel de silicone, ele tem uma ondulação, uma nervura no centro dele, que é para agarrar nessas nervuras do triclamp. Então, beleza, de um lado ele encaixa, que é uma maravilha, né? O anel encaixa e a nervura trava no meio do triclamp. Já na outra parte, que também tem uma nervura, ele não encaixa no barril, porque a boca do barril não tem essa nervura. Então a primeira dica foi fazer isso. Foi retirar essa nervura desse anel. Então eu tenho um anel de borracha, de silicone, né? Que vai fazer a união entre o bocal do barril e o adaptador. E esse anel de silicone ele precisa ser lapidado. Você precisa tirar essa nervura central que tem, senão acaba ocorrendo vazamento. Pronto. A parte de dreno do barril resolveu. Por quê? Vou encaixar ele, prender com a presilha TC, a parte do dreno já está pronta. Não sei fazer modificação nenhuma do barril. Só tirar o autossifão. Só tirar o sifão de extração. Bom, agora vem a parte de cima, a parte do topo do nosso fermentador. Para trabalhar com ele, a melhor forma que eu encontrei, eu achei algumas dicas no YouTube, mas pouca coisa, seria retirar o anel de proteção. Esse videozinho aqui mostra que ele já tinha retirado já, tá? E ele sem a parte de cima e com umas rebarbas, que é a rebarba de solda daqui. Por que precisa tirar? No meu caso, eu precisei tirar porque quando eu fui fazer o bocal, a inserção da tampa de post, eu fiz com uma serra tico-tico. E mesmo se for fazer com outro método que eles falam que é pela lixadeira, esse anel em volta de proteção vai atrapalhar. Então, o que você vai precisar? Uma lixadeira. A minha lixadeira não é lá grande coisa não, é uma
uma skill 600 watts, bem simplesinha, de passagem, para hobby mesmo. Ela vai ser fundamental para algumas partes. Então vamos lá. Primeiro, para retirada desse anel. Então, para retirada, você vai precisar dela e um disco de corte de inox, desses mais finos. E aí você vai trabalhar na lateral, próximo da solda, recortando, vai devagar para não se machucar, o anel, esse anel de proteção, tá? Da base. Depois que usou esse, você vai precisar desse disco, que é um disco de desbaste, que é para diminuir essa solda, esse resto de material que fica nessa lateral aqui, como mostra aqui, tá vendo? Fica esse dente. E a gente vai tirar o dente com esse disco aqui, que é um disco de desbaste, tá? Esse disco de desbaste, a gente vai trabalhar ele lentamente, por cima dessa ranhura que vai formando, para ir tirando ele tentando sempre não pegar na parede do barril. Se pegar na parede do barril, vai acabar danificando e aí já era, tá? Feito isso, quando ele estiver bem fininho, bem próximo da parede do barril, aí a gente vai mudar. Vai mudar para esse disco flap. É um disco flap de 120. E aí, a gente vai trabalhar da mesma forma para sumir com a rebarba que ficar, com o restinho de solda que ficar, ele vai deixar uniforme a parede, né? Ele vai sumir completamente com a solda e deixando a superfície completamente lisa. Esse disco aqui, ele deixa alguns arranhados. São bem sutis, mas fica. Quando eu fui fazer, aqui no meu caso, usei solda para travar o pino de ball lock e o meu nip ali em cima. Inclusive, eu usei solda para travar o poço térmico também. Aí o próprio rapaz que fez a solda para mim, ele fez o polimento do barril. Que ele usou um disco flap também, só que um disco flap Scotch-Brite, que chama. Que é para polimento mesmo de inox. Como eu não tinha o disco, eu ia precisar comprar, e ele já estava fazendo serviço, ele acabou passando para fazer o polimento do barril para mim também, tá? Bom, até agora o que a gente fez? Até agora a gente só tirou a borda do nosso barril, né? O pezinho de apoio que era o barril. E, bom, até aí tranquilo, nada muito difícil de fazer, requer um pouco de paciência só. Aí eu fiquei procurando na internet como que eu faria para furar o inox sem ter muita dor de cabeça. Porque normalmente você vem com uma broca de aço rápido, você acaba ou queimando a broca, ou estragando a furadeira, por não ter conhecimento. E aí o que eu descobri? Descobri que uma broca dessa aqui, de aço rápido, essa aqui é de 5 milímetros, ela fura no inox, sem problema. A única coisa que você precisa é de uma furadeira que tenha controle de velocidade. Então, uma furadeira com controle de velocidade, uma broca de aço rápido e água para refrigerar, porque senão ela vai queimar a broca, você consegue furar, sem danificar a broca e o barril. Então, eu fiz as marcações do que eu queria, eu fiz 3 punções, nessa foto aqui já estavam as 2 furações, né? E a furo central que eu fiz para fazer o corte na tampa, tá? Mas eu fiz a marcação, comecei a refrigerar e fui furando lentamente com essa broca de aço rápido até fazer o primeiro furo guia. Bom, eu precisava alargar esse furo, porque eu ia usar um ball lock, que se não me engano ele tem 16 milímetros, 14 ou 16 milímetros. Eu usei aqui um nipple de meia cortado, um nipple de inox meia cortado, que eu soldei ele aqui na ponta. Então eu precisava de aqui de praticamente 20 milímetros. E aqui também, para a lateral, foram acho que 14 milímetros também de furação. Então, eu usei uma broca diamantada, que eu também já tinha, que é essa broca escalonada, tá? Ela vai até 20 milímetros. E depois que eu fiz o furo guia com a broquinha de 5, de aço rápido, eu usei ela, mesmo esquema, sempre refrigerando e fazendo a furação lentamente, porque senão ela queima.
Essa aqui ela já estava um pouco deteriorada, já que eu já tinha usado ela também sem refrigerar em outros materiais, e ela tinha dado uma queimada. Mesmo assim, eu consegui fazer as furações no inox, tá? Então, refrigerando, sempre rotação baixa na furadeira e pressão média, tá? Não adianta colocar muita pressão não, porque estraga a broca. Beleza? Então, com essa broca aqui e aquela principal, eu fiz esses 2 furos na lateral, tem na foto aí. Fiz esse furo aqui, que hoje está no meu poço térmico. Fiz essa furação para soldar a rosquinha do ball lock e a furação para soldar o meu nipple de meia, tá? E o furo principal para a gente começar a cortar a tampa de post, tá? Então o que eu fiz aqui na parte superior dele, eu coloquei esse ball lock aqui, que ele é um ball lock de líquido, mas é o que eu estou utilizando ele como gás. Já vou explicar depois para vocês o motivo, tá? E esse registro aqui funciona como uma escotilha de dry hop, para poder fazer, para jogar lúpulo aqui sem perder pressão, tá? E aí, para acesso ao barril, para limpeza, eu decidi fazer com tampa de post, porque é mais fácil, era mais barato para encontrar, veda super bem, e agora já tem essas tampas que são para carbonatação. Então ela já vem com um ball lock de gás acoplado e com um espigão interno. Então já me matou um problema de colocar um outro ball lock lá. Eu já teria um aqui. Então, e ainda por cima uma válvula de segurança, tá? Então essa tampa aqui eu achei que foi a melhor opção. E aí para cortar aqui, primeiro, esse ângulo de corte que é horrível. O pessoal fala para fazer, acho que eu vi no site americano e na oficina do cervejeiro. Ele faz com lixadeira. Para quem tem prática para mexer com uma lixadeira, beleza. Agora, não é fácil. Eu pulei fora. Até mexo um pouco com lixadeira, mas não quis arriscar não. Eu poderia perder o post. Então, o post é o fermentador, né, o barril. Eu preferi fazer com uma serra tico-tico, que eu já conheci um pouco mais como mexer e achei que era mais seguro trabalhar, tá? Então, para fazer com a serra tico-tico, eu achei que foi mais fácil, pelo menos eu cortei em 5 minutos. O que eu fiz? Eu peguei um pedaço de cartolina, coloquei a tampa de post e fiz uma marcação por fora. Não sei se está dando para enxergar legal aí. E aí depois eu tirei o anel de borracha, prendi nessa marcação e fiz o recorte interno. Dessa forma, eu consegui fazer o decalque, marcar no barril com uma caneta reta, e aí depois fazer a marcação para o corte, tá? Era a marcação que eu precisava do corte. Bom, feita a marcação, foi só fazer um furo interno e sair com a tico-tico, cortando a lateral, fazendo contorno do corte, tá? Aí dicas, né, para quem for fazer com a serra tico-tico. Primeiro, usar uma lâmina da Stat. Não é propaganda, não estou recebendo nada deles por isso, mas porque é a melhor serrinha mesmo e você não vai ter dor de cabeça. Essa aqui que eu estou na mão é a BU 232, tá? Mas na verdade eu usei a BU 250. Eu usei a lâmina, a BU 224, tá? E se vocês conseguirem achar a 224S, que ela é mais fininha, para fazer a curva, é melhor, tá? Essa aqui às vezes ela dá um tranco, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Minha tico-tico também não é profissional não, é uma tico-tico das mais simples, é uma de 380 watts, tá? Eu usei a lâmina que eu usei esta, ela é larga, então eu aconselho pegar uma lâmina que é mais fina, que é para corte curvo, e sempre a lâmina própria para corte de metal,
Tem a própria de inox, mas eu não encontrei no mercado, mas a de metal deles funcionou super bem. E quando for cortar, você está vendo na imagem aqui em cima, que eu comecei a fazer o corte, e eu fui lubrificando a passagem que ela ia tendo, né, por entre o corte, né, na frente, na guia, e cada um pouquinho de tempo eu lubrificava a serra, porque quando ela começa a tritar com o metal, ela começa a queimar, tá? Então é interessante sempre passar uma lubrificação. Eu usei óleo de motor, que eu tenho guardado aqui em casa, e fui pingando e fui fazendo o corte, tá? Esse corte aí que está mostrando, que está aparecendo na foto aqui, eu cortei com a tico-tico sem problemas, né? E ficou um corte até que razoável, né? O acabamento do corte, porque ele sobra umas rebarbas. Esse acabamento eu fiz com essa roda de lixa. É uma roda de lixa 80 para metal, tá? Na furadeira. E eu fui passando na parte interna dela para deixar sem rebarbas para que pudesse machucar a mão e para dar um acabamento. E eu passei por baixo, né, por dentro, onde ficou as rebarbinhas do tico-tico, para dar um acabamento também, tá? Funcionou super bem e ficou praticamente perfeito, só com essa lixa aí, tá? Bom, agora, por que do uso da tampa de post, tá? Com esse ball lock aqui. Eu queria retirar sempre a cerveja mais do topo da fermentação, né? A cerveja depois que fermentou, tudo bonitinho, eu queria tirar sempre a do topo, que é mais clarificada, e mandando ela, ou para no meu caso, fui mandando para outro barril, né? E sempre pegando a cerveja, entre aspas, a melhor, assim, a mais clarificada. Então, como esse aqui já tem um espigão, com essa mangueirinha de silicone aqui, uma boinha de filtro e essa argola de inox, era só prender ela aqui na tampa de post. A hora depois que eu mandei a cerveja para dentro, inoculei a levedura, fiz a oxigenação, tudo sanitizado, joga para dentro, tampa, acabou. Não abro mais, eu consigo sempre tirar da parte superior, por causa que a bolinha vai manter lá em cima, a mangueirinha, então sempre eu pego a cerveja mais limpa para mandar pro barril ou para ir tomando mesmo, porque dá para adaptar direto no ball lock aqui, uma torneira e já ir tomando. E ficou muito bom. Aí por que eu estou usando invertida? Eu estou usando essa de gás para líquido e a de líquido para gás. A de gás eu estou usando com uma expand valve. Essa aqui eu fiz, né? Tinha esse manômetro aqui da Keglin que eu ganhei numa caixa misteriosa. E eu fiz com válvula de alívio de compressor de ar, a outra ponta. E aqui eu consigo regular. Então eu vou regulando para manter a fermentação a um bar em 1.2, 1.4. Ela automaticamente vai aliviando, não gera risco de explosão. Mas vamos colocar que dá algum problema, esse aqui ela trava. A pressão vai começar a aumentar. Vai. Válvula de segurança da tampa de post. Vai aliviar quando chegar a 4 bar e meio, mais ou menos. O barril de cerveja, para trabalhar em temperatura ambiente, a 3 bar e pouco de pressão. A pressão de ruptura dele é 6 bar. A válvula de alívio vai soltar antes. Então, válvula de segurança, me mantém seguro na fermentação, e a expand válvula para ter uma fermentação tranquila, tá? Se você nunca mexeu com carbonatação forçada, não conhece muito sobre trabalho sob pressão, não é o momento de começar a trabalhar com fermentação pressurizada, tá? Você pode estar criando uma bomba. Dessa forma, o nosso fermentador ficou pronto. Eu tenho esse ball lock para colocar minha expand valve, tenho meu acesso para
para cerveja com uma tampa de post-mix, e eu tenho uma válvula para escotilha de dry hop. E minha saída para a purga de fermento, para reutilização, né? Já fiz o teste, já fiz uma fermentação com ele, está estanque, está funcionando. Eu gostei do resultado, eu tive cerveja pronta em 7 dias, carbonatada, bonitinha. E agora, por que que eu não fiz um pé para ele, né? Porque se você for pensar, colocar essas peças aqui, ele não vai encaixar. Essa foto aqui é eu fazendo a purga da lama. A minha geladeira, ela já estava com um suportezinho para colocar meu fermentador. Então eu só recortei o centro da tela, né, que segura, e aí eu fico encaixado o meu fermentador em cima. Então eu não precisei fazer pé para ele, tá? Mas se você for usar sem refrigeração, então for colocar sobre uma parte reta, então eu aconselho você fazer um pezinho para deixar ele um pouco mais elevado. A hora que você colocar essas peças aqui, você ter acesso, tá? Bom, essa foi a forma com que eu fiz. Algumas dicas de como você pode estar fazendo, tá? Se tiver dúvida, se quiser que eu mostre como faz a perfuração do inox ou como faz o corte, aí deixa nos comentários aí, eu tento fazer filmar fazendo o corte, tá? Um abraço a todos. Se gostou, ficou até agora, curte aí, compartilha com os amigos. Um abraço.